o Senhor dos Manéis, Hum, meu antagonista é o tio do protagonista. Além de ser o governador da cidade, dando possibilidade de saber tudo o que o protagonista faz. Ele é super inteligente e governa há mais de 10 anos. é bom um antagonista numa posição de poder e que tenha acesso à informação. Isso é excelente, porque essa personagem vai ser capaz de criar muitos entraves se ele tiver uma vontade diferente do protagonista. O Bom, protagonista, me parece que o antagonista tem que ter necessariamente mais poder que o protagonista para realmente talvez não você. mais, mas talvez tanto quanto. E ser esperto, saber usar, né? Então, sim, tá bom. Tio, O poder é assim, tudo que seja de antítese seja melhor que é, o outro, né? Para poder. sim. Senão, se você tem um vilão burro, ou então um Bobo, antagonista burro. bobo, não tem graça. É. Não tem graça. A menos que ele seja muito forte, muito Ah, poderoso, né? o exemplo lá, que a gente pode falar, lá, os Bastardos Inglórios, né? Os Hum, Bastardos Inglórios, os nazistas, eles não eram nada burros. justamente. Sempre mais interessante, E né? eles eram muito inteligentes, muito inteligentes, né? Isso. Sempre interessante isso, exatamente. O seu antagonista ser inteligente, ser cheio das banhas, tá entendendo, tá vendo, tá planejando, aparecer com uma surpresa. Muito bom sempre. É. Olha a Lorena, o que ela está dizendo? Meu antagonista é o próprio anti-herói. Ele se sabota o tempo inteiro. Não sobe na vida porque se acha o cara e não quer trabalhar. Culpa o sistema por não ser alguém, mas na verdade ele mesmo se sabota. Mas esse é o antagonista? Ele vai contra o protagonista, Lorena? Ou na verdade, é o próprio, é o interno do protagonista que atrapalha? Eu fiquei um pouco confuso também nesse É, sentido. um antagonista, em geral, é um personagem também, tá? Que atrapalha o protagonista. O André Martins, no Hum, meu livro, o antagonista é o avô do personagem principal. No começo, antes de saber sobre a sexualidade do neto, é amigável com ele, mas depois se torna um obstáculo maior que o vilão. tá bom, tá bom. Se o avô vai contra o personagem principal, né? E por uma razão, ótimo. Sexualidade, excelente. Sexualidade é razão assim que as pessoas entendem com facilidade, que pode causar muita paixão, pode causar violência, né? Porque as pessoas acreditam sem nem pensar. Então, ótimo. Dentro da família, então, cria uma tensão grande. Muito bom você botar um antagonista próximo, muito próximo do protagonista. Tá bom. Legal. Temos aqui o Alexandre Machado. Minha história tem um vilão, mas o personagem só se encontra no final. O antagonista é a própria aventura, que dificulta o máximo do personagem principal chegar ao vilão. Aí, como você está descrevendo, tá um pouco estranho. Não sei se está funcionando, tá? Tudo bem, eventos externos podem funcionar como antagonista, mas é mais interessante quando tem coisa que atrapalha focada, tá? Bem, você pode fazer desfocado, por acaso as coisas dão errado e tal. Mas é mais interessante se você tem um vilão, então o interessante é que esse vilão haja. Tá esquisito isso aí. Não tá muito bom, não. Você tem um vilão? Vilão é a forma antiga de se dizer antagonista, né, gente? Vilão entendia-se como um cara com más intenções, malévolo. Não necessariamente é necessário que seja, mas se for, pode até ser também. Pode ser uma pessoa malvada que aparece na sua história. Mas se tiver uma pessoa malvada na sua história, o interessante é que ela faça alguma coisa contra o protagonista. Senão, não tem graça. Para que você vai botar um vilão lá? Pensa aí, mais ou menos. Ó, Nathan Aredes, os meus são uma pirâmide, um grupo de sacerdotisas lideradas por um violinista que, por sua vez, responde a um polvo gigante que é o avatar da escuridão, morte e vazio que busca o equilíbrio cósmico. Tá engraçado aí a sua fantasia, mas e daí, né?
que é o grupo de sacerdotisas liderada pela violinista, pelo povo? O que elas querem que vai contra o ou a protagonista? Né? Avatar da Escuridão eu acho meio ruim, hein? Eu prefiro alguém que queira algo por alguma razão. Você vê que o malvado, porque é malvado, tem um quê de chato, tá? É mais interessante o polvo aí gigante ter vontade de fazer algo maléfico específico por alguma razão. Isso alimenta, tipo os vampiros, tá? Os vampiros querem dar mordida, pegar o sangue dos outros, porque isso alimenta. Porque esse é o único alimento, é por fome. Então, veja, essa é uma senhora motivação para o ser sair atrás de algo. Veja, os vampiros são um bom exemplo de antagonista, porque às vezes não é que eles querem destruir a outra pessoa, pode até não querer, gostaria até que a pessoa vivesse, mas ele tem fome. Então, essa é uma motivação interessante para fazer acontecer e movimentar a história, veja você. Então é bom o seu povo aí ter alguma vontade. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.